Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude e nos conduza segundo o seu Espírito e a sua vontade nessa manhã. Senhor, em temor e tremor, curvamos aqui o nosso coração na Tua presença. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor é aquele que vê todas as coisas e esquadrinha profundamente o nosso coração. Sabe a motivação de quem prega, sabe a motivação de quem ouve. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nos humilhamos aqui na Tua presença e pedimos que o Senhor nos cubra com a preciosidade do sangue do Teu Filho, Senhor. Lembrando do que disse Teu servo Davi, quem há que possa discernir as próprias faltas? Nós pedimos que o Senhor nos absolva daquelas faltas que nos são ocultas, ou o Senhor mesmo possa nos revelar pelo Seu Santo Espírito, para que possamos buscar o arrependimento e a face do Senhor e o precioso sangue do Teu Filho. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo, Senhor. E nós damos graças pelas limitações que o Senhor coloca diante de nós. E peço a Ti, em particular, que o Senhor possa colocar guarda em meus lábios, para não falar nada além daquilo que o Senhor tem posto. Que o Senhor nos ajude, nos dê um coração correto, tanto para falar como para ouvir. Pois tanto o que fala como os que ouvem, todos, Senhor, estão na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a perceber a motivação do nosso próprio coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, falando para os irmãos que o fim de todas as coisas está próximo, então nós devemos ser criteriosos e sóbrios, a bem das nossas próprias orações. Logo depois, o versículo que se segue, ele é revelador, porque ele vai falar de, acima de tudo, porém, tende amor intenso, o amor profundo, uns pelos outros. E ele diz assim, um amor cobre multidão de pecados. Quando nós olhamos e passamos de forma rápida sobre esses versículos, nós pensamos assim, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, mas tudo tem a ver com os dias que nós estamos vivendo. O fim de todas as coisas está próximo. Esse texto deve nos levar a muitos outros textos das Escrituras que nós devemos considerar sobre o tempo do fim que nós estamos vivendo. E, em particular, no que toca à profecia e à história da igreja, o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, principalmente a igreja em Laodiceia, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e apenas falar para os irmãos daquilo que eu falei anteriormente sobre a palavra criterioso. Pode deixar aí aberto no capítulo 3. Mas em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, a palavra criterioso aí é a palavra grega sofraneo, S-O-P-H-R-O-N-E-O, sofraneo. E essa palavra, traduzida para a nossa língua, ela significa
pensar de forma moderada, ou não pensar de si mesmo além do que convém, ou ter a mente sã, ou ter uma mente saudável. Essa palavra significa isso. E logo depois nós temos uma palavra que é associada à palavra sóbrio. A palavra sóbrio é a palavra nefro, N-E-E-P-H-O. A pronúncia do PH no grego tem o som de F. Então, nefo, que é uma palavra que significa estar calmo, sereno, moderado, controlado ou debaixo de governo. Então, nós precisamos perceber que no tempo do fim, nós precisamos, como diz aqui, o fim de todas as coisas está próximo, então nós precisamos ser essas pessoas moderadas, que não pensam de si mesmo além do que convém, que têm uma mente sadia, que tem uma mente que está saudável e que é uma pessoa calma, serena e tranquila. Por que o Espírito Santo está falando justamente dessas palavras nos dias que estamos vivendo? Porque os dias que vão caracterizar, o que caracterizam, ou nós mesmos já estamos experimentando esses dias, são dias de muito ativismo, de muita coisa instantânea, de muita coisa que leva o homem a se ensoberbecer, de muita coisa que leva o homem a ficar cheio de si. E como profetizou Daniel, esses dias que estamos vivendo são dias da multiplicação da ciência, e essa multiplicação do conhecimento também nos atinge de uma maneira muito peculiar. Ela atinge o mundo, e hoje na sociedade que nós estamos vivendo, você vê de forma bem imperativa de que os homens devem ir e se dedicar profundamente aos seus estudos. Então, se você tem graduação, não serve mais. Se você tem pós-graduação, não serve mais. Se você tem mestrado, não serve mais. Se você tem doutorado, chegou no nível que eles queriam. Mas aí você tem pós-doutorado e, na verdade, essas pessoas que se enveredam por esses assuntos, não estou aqui combatendo o assunto em si, mas o espírito que está regendo os dias que nós estamos vivendo e que foi profetizado por Daniel, que fala que haveria a multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento. E Paulo, pelo Espírito, em 1 Coríntios capítulo 8, diz que o conhecimento, ou a multiplicação do conhecimento, incha, mas o amor edifica. Então você vê o mundo inchado com conhecimento, e nós também temos visto, irmãos, a nós mesmos, não estou falando fora de mim, estou falando para nós mesmos, a começar de mim mesmo. O conhecimento, ele incha, mas o amor edifica, segundo as palavras do Senhor, por boca do nosso irmão Paulo. Então, quando nós olhamos agora o livro de Apocalipse, capítulo 3, que vai falar sobre a igreja em Laodiceia, que é a última igreja profeticamente falando e que está relacionada com a vinda do Senhor. As 4 últimas igrejas, você vai ver palavras assim sobre a questão da vinda do Senhor, e aqui também, na igreja em Laodiceia. Comumente nós traduzimos a palavra Laodiceia com a opinião do povo comum, mas eu gosto do que o irmão Dino fala sobre esse assunto. Eu acho que ele vai mais profundo e diz o seguinte: não apenas a opinião do povo comum, mas o direito do povo, ou uma democracia. E ainda ele vai mais longe, que nesse espírito que está Laodiceia, ela chega a ser uma igreja anárquica. Irmão, você está sendo muito enfático, muito duro com as palavras. Mas pegando os últimos versículos aqui da igreja em Laodiceia, olhe só o que é o que o Senhor diz para a igreja. Versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Interessante. A igreja é de quem? Eu vou precisar da ajuda dos irmãos. A igreja é de quem? Nós somos de quem? A casa então pertence a quem?
Mas aqui ele está dizendo: entrarei na sua casa, porque não é mais casa do Senhor. Se não é mais a casa do Senhor, então você tem claramente uma situação de anarquia, uma situação contra o governo do Senhor. Mas esse Senhor, que é o dono da casa, o dono da igreja, que nos comprou com seu preciosíssimo sangue, que Paulo diz que nós somos dele, esse Senhor, de forma muito humilde, no espírito que nós precisamos estar nos dias que estamos vivendo, ele bate a porta da nossa casa, agora é a nossa casa, e se alguém ouvir a sua voz, vai abrir. Ele não mete o pé na porta, ele não se comporta como um déspota, nem tampouco como um ditador, mas aí, humildemente, ele bate na porta e ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta só pode ser aberta pelo lado de dentro. Se abrir a porta, o Senhor vai entrar e a coisa mais essencial da vida cristã vai acontecer. Nós vamos ter comunhão com Ele, como nós tivemos comunhão nessa manhã aqui na mesa, na ceia do Senhor. Mas quando olhamos um pouco atrás para a igreja em Laodiceia, obrigado, irmãos, nós vamos perceber o seguinte: que esse espírito que nós estamos falando, o espírito do conhecimento, está atingindo também essa igreja, ao ponto dela dizer que está no versículo 17, pois dizes, o Senhor está falando aqui para a igreja em Laodiceia, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, para alguém que não tem nada, ele não vai se orgulhar do que não tem. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa pedinte na rua, ela pode ter orgulho de algumas coisas, mas ela não vai se orgulhar que ela tem, eu tenho um carro, eu tenho 2 carros, eu tenho 3 carros. Eu tenho uma mansão, tenho 2 mansões, tenho 3 mansões. Ele não vai se orgulhar dizendo eu tenho e manifestar a sua pompa. Mas aqui a igreja está dizendo que ela tem. E nós não podemos dizer que ela não tem. Ela tem. Sabe por que ela tem? Porque no tempo que nós estamos vivendo se acumulou tudo aquilo que foi dado desde o tempo dos apóstolos, antes mesmo do Senhor mesmo, e do tempo dos apóstolos, dos pais da igreja, e até chegarmos aos dias de hoje, por todos os movimentos, por todos os profetas, por todos os apóstolos, por todos os santos que o Senhor levantou, nós temos um acúmulo muito grande de informações acerca da palavra de Deus, da vida do Senhor, da vinda do Senhor. Temos uma quantidade muito grande, irmãos, de informação, e essa informação ela está disponível para mim e para você hoje, aqui, na palma da nossa mão. Procure um assunto nas Escrituras para ver se você não acha aqui. Estou falando alguma inverdade? Mas esse assunto que você acha aqui, agora nós temos que perguntar: ela é realidade dentro de nós? Ou temos apenas um conhecimento e estamos colocando o Senhor para o lado de fora? Os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são caracterizados por engano, como o Senhor falou claramente em Mateus capítulo 24. E no final de Mateus capítulo 24 tem algo interessante acerca dos servos. Cada um de nós é servo e também somos conservos uns dos outros. Mas nesse tempo que está relacionado com a vinda do Senhor, por acharmos que o Senhor está demorando, por estarmos vivendo uma vida soberba, por acharmos que somos melhores do que outros, talvez esse grupo aqui, essa assembleia, seja melhor do que todos os irmãos que estejam na cidade.
ou pela nossa exposição das Escrituras ser melhor do que a dos outros, mas tudo isso está manifestando, irmãos, isso que 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 está falando: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sede criteriosos, portanto sede o quê? Não pensem de si mesmo além do que convém. Para que nós possamos pensar da maneira que precisamos pensar de acordo com o desejo do coração do Senhor, precisamos sempre nos manter numa condição humilde. E aqui em Apocalipse, o Senhor vai falar o seguinte, versículo 19 do capítulo 3: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor tem muitas maneiras de nos repreender e de nos disciplinar. Cada um de nós, nesse exato momento, está passando por algum tipo de disciplina da parte do Senhor. Seja com a criação dos nossos filhos, seja com a nossa esposa, seja com o marido, seja no trabalho, seja alguma situação de enfermidade, alguma situação financeira, e você já pensou que você luta todos os dias com essa situação e você parece que não vê solução? A situação parece a mesma? Por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor quer nos levar, irmãos, a uma condição anterior à Laodiceia. A condição anterior à Laodiceia é Filadélfia, onde os irmãos estão se amando de forma mútua e humilde. Ninguém está preocupado em ser maior do que ninguém. Compreende? Então vamos ver algumas coisas que o Senhor faz. Uma das vertentes que eu quero colocar para os irmãos é como o Senhor faz entre os irmãos para chamar a nossa atenção, para nos manter no nível que agrada o coração dele. E isso nós precisamos perceber. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, não vou ler, mas apenas citar para que os irmãos possam ter aí em mente, diz que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o aumento de si mesmo, e isso em amor. Quando Deus soberanamente colocou eu e você nessa assembleia, Ele não errou nem um centímetro. Ele colocou a gente certinho, Ele coordenou essa parte do corpo, eu estou falando para os irmãos, talvez chegue a outros irmãos, coordenou o corpo de maneira que colocou a gente certinho. Ayla do lado de Felipe, Jailson do lado de Liz, Luciano do lado de Claudete, Marcelinho com Ana, e aí vai. Deus não errou em nada, irmãos, nos coordenou de forma maravilhosa e colocou todo mundo junto. E para aprendermos a lição maravilhosa que precisamos aprender com o Senhor. Em Mateus capítulo 11, tem algo que o Senhor falou diretamente para os discípulos e também continua falando nos dias de hoje. Em Mateus capítulo 11, o Senhor vai dizer o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para o quê? Para as vossas almas. Sua alma está perturbada? Está agitada? Então precisamos aprender de quem? De Jonathan? Está amarrado mesmo. Precisamos aprender de Cláudia? Ou os irmãos precisam aprender de mim? Mas aprender de quem? Ele é o quê? Manso e humilde de coração. E aquele que é manso e humilde de coração nos chama para aprender dele. Quando nós aprendemos dele, nós temos descanso em nossas almas. Mente, vontade e emoção estão descansadas na presença do Senhor. Em Filipenses, um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos. No capítulo 2, versículo 5, e até Jorginho compartilhou sobre esse texto algumas semanas atrás. Paulo, pelo Espírito, nos fala acerca da pessoa do Senhor e diz o seguinte: tende em vós
o mesmo pensamento ou o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A palavra grega para esvaziar é kenosis, esvaziamento. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E, novamente, no versículo 8, diz o seguinte: a si mesmo, ele não apenas se esvaziou, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar. Essa palavra, irmãos, humilhar, ou se humilhar, é uma palavra bem interessante, tanto no grego como também na nossa língua, podemos assim dizer, que deriva do latim. No grego, humildade é aquela qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Etimologicamente, a origem da palavra humildade, no caso aqui, perdão, não do grego, mas do latim, está no latim da palavra humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, uma relação com a ideia de modesta. E no grego, a etimologia da palavra humildade, a palavra humildade tem origem no grego antigo e sua fonte foge um pouco do conceito do latim. A palavra grega para humildade é humus, que significa terra. Esse mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem a outras duas palavras, homem e humanidade. Então o Senhor se humilhou de tal maneira, aquele que estava no alto e sublime trono, se humilhou de tal maneira que ele chegou ao nosso nível e foi mais além, se tornou servo, e mais além, ele se deixou ser humilhado de forma profunda ao ponto de estar nesse nível da terra. É igual à nossa natureza. Compreende, irmãos? Então é isso que o Senhor deseja, tratar conosco nos dias que estamos vivendo, nesses dias de Laodiceia. O Senhor quer nos conduzir a uma situação, diante da sua repreensão e diante da sua disciplina, o Senhor quer nos levar, irmãos, a uma atitude de humildade diante do Senhor. Isso vai ter um preço para nós, isso vai custar nosso próprio ego e nossa alma. O Senhor não vai nos descaracterizar, mas as situações que o Senhor tem nos colocado são situações onde o Senhor quer que nós sejamos conduzidos a uma situação tal de humildade diante do Senhor, que mesmo que estejamos certos, como o Senhor estava completamente certo o tempo todo, mas como Cordeiro de Deus, Ele não abriu a sua boca para dizer que estava certo e nem tampouco para vindicar o ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou, e por conta do seu esvaziamento e da sua humilhação, nós estamos aqui. Deus vai usar, irmãos, muitas das coisas que nós estamos falando, enfermidade, família, o corpo de Cristo, os irmãos, para poder nos levar a essa condição. E a vertente que eu vou caminhar com os irmãos, ainda nessa manhã, eu preciso ter cuidado, preciso ter bastante cuidado, mas preciso falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós, como Assembleia, e principalmente como irmãos que caminham mais tempo, nós que somos mais velhos, os irmãos que caminham há mais tempo, para nós que estamos no presbitério. O Senhor precisa, irmãos, falar ao nosso coração, que muitas das dificuldades que nós estamos vivendo não é decorrente dos irmãos que são novos, são decorrentes de nós que já caminhamos há algum tempo, que o Senhor tem colocado situações em nossas vidas para poder nos quebrantar, e de alguma maneira nós temos resistido a essas coisas que o Senhor tem nos colocado.
Mas se nós pensarmos no momento que estamos vivendo, nas enfermidades que estamos vivendo, nas dificuldades que estamos vivendo, nas situações financeiras que estamos vivendo, é para nós nos humilharmos, mas ainda assim nós continuamos resistindo, irmãos, a essas coisas. Situações que estão acontecendo com nossos filhos, situações que estão acontecendo com nossos parentes, situações dentro da empresa e outras coisas que estão acontecendo, todas essas coisas estão sendo medidas soberanamente pelo Senhor, para que nós possamos perceber que o Senhor precisa lidar com esses assuntos em nossa vida. Gostaria de ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, um pouco antes, no capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Capítulo 5, verso 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, seja o trato dos jovens com os mais velhos, ou seja o trato dos mais velhos com os jovens, outros sim, no trato uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Quando voltamos para o versículo 7 do capítulo 4, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos, ou seja, não pense de si mesmo além do que convém, sede sóbrios a bem das vossas orações. Irmãos, nós precisamos perceber que se nós tivermos uma atitude soberba, se o nosso coração foi soberbo, quem vai nos resistir não é os irmãos. Quem vai nos resistir, segundo a palavra que nós estamos lendo, é o próprio Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguns anos atrás, quando o nosso irmão Ernie esteve entre nós e estava compartilhando a palavra, o irmão Ernie falou algo, uma pepita de ouro. Ele disse assim: a graça, nós não somos convidados no livro de Hebreus para irmos até o trono da graça? A graça só flui para os lugares mais baixos. Você já viu uma cachoeira invertida? Você já viu uma cachoeira fazendo o seguinte: ela está aqui embaixo e ela sobe? Não. Mas a cachoeira, no sentido normal, e o Senhor é essa fonte, só jorra de cima para baixo. Então, se nós queremos nos comparar ao Senhor, nós não podemos receber a graça dele. Mas se nós nos humilhamos diante dele, a graça sempre atinge os lugares mais baixos. Talvez a graça não atinja os lugares próximos dali, podemos assim dizer. Mas a graça vai atingir, se você derramar um copo de água, esse chão aqui vai ficar inundado com esse copo de água. Vai ficar molhado, não inundado. Então a graça só flui para os lugares mais baixos. Então nós precisamos de alguma maneira perceber o que é que Deus está querendo falar ao nosso coração para nos humilharmos, para que essa graça, irmãos, continue sendo conosco, para que essa graça possa se manifestar de forma poderosa em nossas vidas. É tão interessante esse assunto que, se nós tivermos problemas com os irmãos, como o Senhor ensinou na sua oração aos discípulos, se nós tivermos problema uns com os outros, se nós não perdoarmos uns aos outros, se nós não perdoarmos as dívidas que temos uns com os outros, o Senhor também diz assim: nem tampouco eu vos perdoo. Se o Senhor não nos perdoa e há um acúmulo de pecados diante do Senhor, como é que a gente consegue, irmãos, ainda continuar a nossa vida cristã como se nada tivesse acontecido?
Como é que conseguimos servir uns aos outros enquanto com o nosso Senhor nós estamos numa condição que não agrada o próprio Senhor? Então o Senhor vai usar essas situações que estou colocando para os irmãos para nos levar a essa condição de humilhação diante do Senhor. Os mais velhos, eles precisam se humilhar diante do Senhor, como também os mais novos precisam se humilhar diante do Senhor. Todos nós, sem exceção, a começar do presbitério, dos mais velhos, dos que caminham já há algum tempo, estejam ministérios, tenham serviço, todos nós, sem exceção, precisamos nos humilhar diante do Senhor, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus tem uma maneira maravilhosa de trabalhar com o corpo, e eu vou colocar algumas coisas para que os irmãos possam pensar. Depois dessa reunião, talvez eu não pregue mais. Mas eu preciso colocar, irmão, sendo fiel ao Senhor. Apenas sendo fiel ao Senhor. Então vamos lá, com a ajuda do Senhor, colocar algumas coisas que são interessantes para que nós possamos considerar diante de Deus. No versículo 5, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo roga aos jovens que se submetam aos que são mais velhos. Isso é verdadeiro. Irmãos que são mais novos, vocês devem olhar para os irmãos que são mais velhos e vocês devem se submeter a esses irmãos. Amém? Submissão, no sentido que está aqui, é ter sempre uma atitude respeitável. Mas como disse o nosso irmão Ni, pegando aquilo que ele falou no livro Autoridade Espiritual, sujeição sempre, obediência relativa. Nem sempre nós precisamos, irmãos, obedecer aos que são mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos também falham. Eu posso falhar e levar os irmãos a ter problemas sérios com a sua vida espiritual, porque vocês estão mirando os seus olhos em mim. Nós precisamos tirar os olhos uns dos outros e colocar os nossos olhos na pessoa do Senhor. Ele nos chamou para aprender dele. E Paulo disse claramente para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se um irmão mais velho ele não imita a Cristo, se eu, que estou falando aqui, eu não imito a Cristo, então você não deve, irmãos, fazer o que eu estou fazendo. Algumas vezes nós temos uma atitude de fariseus. Sabe qual é? O Senhor falou: faça tudo o que eles estão falando, mas não façam as obras que eles estão fazendo. E Deus vai colocar nesse assunto aqui: aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato uns com os outros. Então tanto os mais velhos como os mais novos precisam, irmãos, se humilhar diante do Senhor. Se eu me submeto a um irmão que é mais velho do que eu, se eu vou com uma atitude respeitosa, tem que ser com uma atitude de coração, de humildade diante do Senhor. Não tem que ser com uma aparência. Mas se eu sou mais velho e trato com um irmão mais novo, eu tenho que tratar com ele com humildade. Eu não posso tratar com ele com soberba. Eu não posso me achar melhor do que ele. Filipenses, que nós também lemos aí. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte, versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Verso 3: nada façais por rivalidade ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Então, se você vai ter comunhão com o irmão, se nós vamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos considerar esse irmão que estamos tendo comunhão superiores a nós. É o que a palavra de Deus está falando. E isso vai fazer com que todos nós estejamos no mesmo nível. Sejamos mais novos, sejamos mais velhos, vamos estar todos humilhados na presença do Senhor. E aí Deus não vai resistir, irmãos, algumas vezes como resiste a cada um de nós. Compreende? Vamos avançar um pouco mais. Deus vai pegar isso que eu estou lendo, os irmãos depois têm todo o direito
de chegar em sua casa, ouvir novamente, pegar os textos que eu estou falando e verificar se o assunto é assim. Deus sempre envia de 2 em 2, geralmente um mais velho com o mais novo, para o mais velho ser tratado pela vida mais rasa do mais novo, mas para que o mais novo possa aprender com o mais velho. E aí o Senhor vai equilibrando os assuntos na sua casa, na sua assembleia. Então vamos dar um passeio por alguns textos rapidamente, e que o Senhor ajude a compreendermos esse assunto no espírito, e não tomarmos esse assunto na carne e pensarmos que estamos dando indireta para alguém. Esse assunto é para mim. O Senhor tem chamado a minha atenção para a minha vida, e nós precisamos considerar esse assunto diante do Senhor. Gênesis capítulo 4. No versículo 1, diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Este concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Caim, o mais velho. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou, e irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhes o semblante. Quem é o mais velho? Caim. Quem é o mais novo? Abel. Deus se agradou do sacrifício de quem? De Abel. Porque Abel compreendeu que a ação anterior do Senhor para cobrir a nudez dos seus pais, Adão e Eva, ele sacrificou provavelmente um cordeiro. Nós não temos claramente, mas estamos usando de inferência. Provavelmente ele sacrificou um cordeiro, ou mais de um cordeiro, e cobriu tanto Eva como também Adão da sua nudez. Então, quando Abel ouviu essa história dos seus pais, ele diz: acho que tem caminho por aqui. Ninguém mandou Caim Abel, ou mandou Abel cuidar de ovelhas, mas ele percebeu que isso iria satisfazer o Senhor, ele poderia oferecer ao Senhor aquilo que de alguma maneira cobriu também os seus pais, uma oferta do inocente, uma oferta que cobria, um sacrifício que estava ali substituto. Mas Caim ofereceu do fruto da terra que o Senhor havia amaldiçoado. O Senhor não se agradou do sacrifício do mais velho, mas se agradou do sacrifício do mais novo. E sabe o que é que aconteceu? Caim se encheu de ira para com seu irmão, e Caim matou Abel. Você pode tirar suas conclusões, pense, por favor. E pense bastante acerca desse assunto, porque ele está no início e vamos passar para um mais outro. Gênesis capítulo 25. Um outro exemplo interessante. Versículo 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho, para você não dizer que é eu que estou colocando, e o mais velho servirá ao mais moço. O que é que o Senhor está nos ensinando com essas 2 informações? O princípio da humildade para aqueles que são mais velhos.
E vamos continuar. E depois a gente vai perceber que esse que é mais novo, que é Jacó, e que essa palavra traduzida do hebraico é suplantador, aquele que gosta de passar a perna nos outros. Mas o Senhor viu o coração desse jovem, e ele percebeu que o coração dele, apesar dele ser um trapaceiro, apesar dele ser um suplantador, alguém que gostava de levar vantagem em tudo, ele tinha a lei de Gerson já implantada no coração dele desde aquele momento ali. Esse homem, Jacó, ele amava as coisas espirituais, apesar de não ser espiritual. Ele amava o direito de primogenitura. Esaú, apesar de ser mais velho e ter direito de primogenitura, por ser mais velho, ele desprezou esse direito e vendeu seu direito de primogenitura ao seu irmão por um prato de lentilha. Ele não deu valor às coisas espirituais. Mas o seu irmão, que não valia nada aos nossos olhos, deu valor ao direito de primogenitura. Ah, você não quer não? Eu quero, eu compro. Naquele dia, um pouco depois, quando foi desfazer o assunto, disse não, o que Isaac falou para eles, o que abençoei, abençoei. Agora o direito de primogenitura é do mais novo e não do mais velho. Vamos avançar um pouco mais, 37 do livro de Gênesis, capítulo 37. No versículo 5, nós temos aqui um sonhador. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi que este sonho que eu tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Primeiro o pai se irritou. Ele disse, eu, seu pai, vou se inclinar perante você, sua mãe, seus irmãos, que todos eles são mais velhos do que você? Os filhos já tinham ciúmes, porque Jacó tratava José de forma distinta. Mas, para os pais, que tem uma preferenciazinha por seu filho ou pela sua filha, isso vai provocar ciúmes dos outros filhos. Mas Deus não perde nada. Vai tratar com aquilo que está lá no coração dos outros filhos, que talvez você, pai, não esteja vendo. Mas Deus sabe de todas as coisas e levanta o mais novo para provocar ciúme nos mais velhos, assim como fez com os gentios sendo levantados no lugar de Israel, e colocou ciúmes lá neles, mas o Senhor colocou de propósito. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Então o Senhor tem um propósito aqui na vida de José? Sabemos que tem. O ódio, o ciúme dos seus irmãos levaram José a ser vendido, foi para a casa de Potifar como escravo, de lá acusado como alguém que queria molestar a esposa de Potifar, de lá foi para a prisão. O Senhor soberanamente manda um copeiro e o padeiro. O Senhor traduz os sonhos de um do outro que estavam na prisão, e o Senhor soberanamente, depois de anos, vai lembrar aquele que sobreviveu,
que na cadeia tem alguém que faz o quê? Interpreta sonhos. Então, aquele que lá no final, no início da sua vida, era um sonhador, agora interpreta os sonhos de Deus. E sabe o que é que Deus faz? Eleva José numa condição só abaixo de Faraó, e seu pai, sua mãe e seus irmãos e toda a tribo tem que se humilhar diante deles e reconhecer que o Senhor humilha os que são soberbos. Ciúme, orgulho, inveja e outras coisas mais. O Senhor sempre vai usar alguém para provocar essas coisas, mas é para tratar as coisas que estão no nosso interior, para a gente saber, irmãos, o que é que está lá. Vamos avançar um pouquinho mais. 1 Samuel capítulo 16. Essa é uma história bem conhecida do povo do Senhor. E diz assim: disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então Samuel foi, de acordo com a palavra do Senhor, e chegando lá, na casa de Jessé, Jessé fez passar primeiramente o seu filho, versículo 8, a Abinadab, e o fez passar diante do Samuel, para ver se esse era o ungido do Senhor, a qual o Samuel deveria ungir. Diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Jessé tinha 8 filhos, não é isso? O primogênito passou por ele. O Senhor disse: não é esse. Depois o segundo, o Senhor também disse: não é esse. Passaram-se os 7 filhos de Jessé, o Senhor disse: não há nenhum desses. Mas é interessante, o pai não disse assim: tem mais um. Precisou Samuel dizer que tinha mais um. Então esse Davi era desprezado por seu pai e estava lá bem longe. Deixa ele longe, cuidando lá das ovelhas. Eu quero ele longe de mim. Provavelmente Jessé tinha um negocinho com Davi, exatamente. Mas lá escondido, quando ninguém estava vendo nada, Deus dá 2 experiências tremendas àquele jovem, aquele belo jovem ruivo. Ele mata um leão e ele mata um urso. Como é que ele fez isso? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus tinha já a sua mão sobre Davi, para que pudesse levantar Davi, para humilhar Saul, para humilhar o seu pai, e para humilhar também os seus irmãos, ou não? Leia a história direitinho. Então, mais uma vez, o Senhor pega o mais novo, para tratar com as coisas que estão no coração dos mais velhos. Compreende? Mas não é, irmãos, para você mais novo se ensoberbecer, pensando que você é o último biscoito da caixinha,
e agora você pode sair por aí dando profetada. Não. Tanto os mais velhos como os mais novos precisam se humilhar diante do Senhor. Lembrando lá de Gênesis, o primeiro texto que nós lemos, Abel perdeu o quê? A vida. Jacó perdeu o quê? Muitas coisas, dentre elas a presença da sua mãe por todos os restos da sua vida. Jacó foi tratado por Deus até ele se tornar príncipe de Deus. E esse Davi que nós estamos falando aqui, irmãos, ele foi tratado pelo Senhor até ele ser um rei de fato, de acordo com o coração do Senhor. Mas dos olhos do Senhor já havia o potencial da vida daquele jovem. Compreende? Mas Deus usou os mais novos para lidar com o coração dos mais velhos. E Deus está usando muitos irmãos novos para lidar com o meu coração. Quando os irmãos mais novos fazem as suas cacas, fazem os negocinhos por aí, outras coisas mais, a gente fica furioso. Muitas vezes assim, quer me afrontar. Mas Deus está mostrando para nós a condição do nosso coração. Deus está lidando conosco. Vamos avançar um pouco mais. 1 Reis, capítulo 1. Que nós temos aí, podemos assim dizer, o início dos preparativos para o reinado de Salomão. E diz aí: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não aquecia. Então lhes disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram a donzela, essa donzela foi trazida até Davi. Verso 4, a jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Veja o verso 5, então Adonias, que quando nós lemos 2 Samuel capítulo 3, no versículo 2 em diante, depois você pode olhar, você vai verificar uma relação dos filhos de Davi, e Adonias é o quarto na linha sucessória. Então ele poderia estar como rei naquela configuração do reino ali de Israel, só que não era esse o desejo do coração do Senhor, só que esse também não era o desejo do coração do rei. Então Betseba, ela, em comunhão, podemos assim dizer, com o profeta Natã, eles combinam algumas coisas, vocês vão ver aí essa trama, para que Salomão venha até ser rei em Israel. Salomão é o primogênito, não é nem o segundo, nem o terceiro e nem o quarto. Se nós formos olhar a história de Salomão, nós vamos perceber o seguinte: como é que Davi, depois que cai numa situação de imoralidade, que é conhecida, que mata a mulher o marido do seu desejo, da mulher que ele deseja. O primeiro filho o Senhor leva, o segundo filho o Senhor faz com que prevaleça e viva, e esse filho, que é mais novo do que os outros, é colocado como rei em Israel. Você entende isso? A gente só pode entender, irmão, essas coisas como Deus nos humilhando e nos levando a perceber que as coisas não são do jeito que nós queremos. E soberanamente o Senhor tem um governo de todas as coisas. Estabelece quem quer e como quer e na hora que quer. É Ele quem estabelece rei, é Ele quem remove rei, quem dá sabedoria aos sábios e entendimentos entendidos. Ou seja, todas as circunstâncias da Assembleia, todas elas, sem exceção, estão debaixo do governo do Senhor. Então ele sabe humilhar quem quer
Ele resiste a quem quer, mas Ele dá graça a quem quer e Ele levanta a quem quer. Não depende nem de quem quer, nem de quem corra, mas do Senhor usar das suas misericórdias. Então, por isso, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos para Jó. Como nós vamos almoçar aqui, os irmãos me permitam avançar mais 20 minutos para poder concluir pelo menos esses pensamentos aqui. Vamos para o livro de Jó. Que cada vez que eu já li esse livro, eu tenho um problema. E o Senhor sabe qual é. Eu não vou falar para vocês. Mas Jó capítulo 1 diz assim, verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí você vê a história do nascimento dos seus filhos, o quanto de bens eles possuíam, a casa dos seus filhos e tantas outras coisas que são faladas aqui. Mas no versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui são os anjos, que também são chamados de filhos de Deus no Velho Testamento. Um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então está confirmando aqui que são anjos, e dentre eles Satanás. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar, então vamos dizer o seguinte: Luciano e Claudete vão se apresentar ao Senhor, lá em cima. Como é que eles vão? O Senhor guarde os irmãos, só leve na hora certa. Mas os anjos se apresentam lá, e tem que dar relatório, tem que fazer as coisas de acordo com o que o Senhor estabelece. Não estão aqui para fazer o que eles querem, só faz aquilo que o Senhor determina que eles façam. Então, chegou esse dia, foi também Satanás e se apresentou perante o Senhor. Então perguntou o Senhor a Satanás, foi o Senhor que perguntou: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então veja o que é que ele está fazendo, rodeando a terra, dando um passeio por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E no capítulo 31 do livro de Jó, Jó dá testemunho dizendo assim: eu não sou um homem que coloco os meus olhos sobre uma donzela. A vida desse irmão é uma vida espiritual elevada, podemos assim dizer, a vida de alguém que é maduro, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, não colocava os seus olhos sobre uma donzela. Então ele fez um pacto com seus olhos para que isso não acontecesse. No versículo 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde te teme? Acaso não cercastes com a sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, uma situação após outra, você pode ler aí, uma situação após outra, foram os filhos, foram os bens, foram o gado, fogo caiu, e muitas coisas aconteceram. Então tudo que Jó tinha se perdeu, mas o Senhor preservou a mulher de Jó. E Jó vai dizer o seguinte no versículo 21: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, em tudo que o Senhor tratou na vida deste homem, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não colocava os seus olhos sobre a donzela. Então a vida desse homem era uma vida madura, era uma vida espiritual. Esse homem aqui, em tudo que o Senhor havia tomado dele, permitiu que o inimigo fosse lá e lançasse mão. Em nenhuma dessas coisas Jó pecou contra o Senhor.
Mas o Senhor estava tratando com algo bem específico na vida de Jó, que nem Jó mesmo percebia. E não há citação aqui de que o inimigo percebeu, mas provavelmente o inimigo percebe aquilo que é seu longe. Mas não citou aqui. E havia algo na vida de Jó que precisava ser tratado. E o que estava na vida de Jó que precisava ser tratado era justamente o orgulho, a altivez, que ele não percebia. Ele era um homem espiritual, mas como muitos servos do Senhor também compartilham, ao lado da sua vida espiritual, vinha caminhando o adversário e soprando: você é reto, e era. Você teme a Deus, e temia. Você é íntegro, e era. Você se desvia do mal, e se desviava mesmo. Mas aí ele não percebeu que ele começou a inchar. Mas Deus percebeu. E aí o Senhor fala para o inimigo que ele pode ir agora e tratar com a saúde dele. E aí vai tratar com a saúde de Jó, e Jó fica com chagas da planta dos pés até a cabeça. Alguns dizem que esses tumores eram malignos, era para Jó ter morrido, mas de forma soberana o Senhor manteve a vida de Jó por todo esse tempo. Nós não sabemos quanto tempo foi, mas foi o suficiente para Deus tratar com a vida deste homem. Mas no meio dessa jornada, capítulo 32, vai se apresentar uma turma maravilhosa. No capítulo 32, 3 homens se apresentam aí antes do discurso de Eliú, que é o 4º homem que vai falar algumas coisas para Jó. Então se apresentam aí Elifaz, Bildade e Zofar, e vão lidar com alguns assuntos na vida de Jó, de maneira tentando convencer Jó de que ele estava errado, que ele tinha pecado, que ele tinha feito isso, que ele tinha feito aquilo. Mas olha as palavras, vou ler aqui na King James, que são interessantes, de Eliú, que é o mais novo deles, acerca de Jó. Jó, capítulo 32, versículo 1. Então aqueles 3 homens pararam de contestar a Jó, porquanto Jó, este insistia em defender sua inocência e justiça. Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Buz, da família de Rã, indignou-se contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Justiça própria diante de Deus. Apareceu alguma coisa aqui. Finalmente apareceu alguma coisa que Deus estava tentando tratar na vida de Jó. Versículo 3. Também ficou irado com os seus 3 amigos, por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó. E mesmo assim, mantiveram suas acusações, agora afetando a justiça do próprio Deus. Agora, esses 3 amigos aqui, eles já estavam dizendo de alguma maneira, Deus é injusto. No que estava tratando com a vida de Jó, a conclusão deles, e a conclusão de Eliú aqui, é que eles estavam sendo injustos, Deus estava sendo injusto para com Jó. Deus não comete injustiça. Deus não erra. Deus não tem perversidade no seu coração. Nem trata conosco, Ele não tem prazer em muitas vezes levar os seus filhos a situações de disciplina, mas se o faz, é por conta do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Então aqui se percebe, irmãos, que esses 3 amigos foram além daquilo que eles deveriam fazer, não deram testemunho do próprio Senhor para Jó, e no versículo 4 diz assim: Eliú havia aguardado o seu momento para falar com Jó, pois
os outros eram mais velhos do que ele. Quem é o mais novo? Eliú. Os outros 3, mais velhos. Não apenas mais velhos. Vamos continuar. Verso 6. Verso 5. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: eu sou jovem e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar minha opinião. Pensava eu que a experiência fala mais altos e os muitos anos de vida ensinem sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito, e é o sopro de Shaddai, do Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, os maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm um conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar: ouve-me com atenção, pois também eu vou dizer o que eu sei. O que é que Deus está tratando? Com a soberba dos 3 e com a soberba de Jó. Está usando um irmão que é mais novo. Qual é a lição que nós podemos extrair disso aí? Você vai perceber que a partir do capítulo 32, seguindo aí, são 4 discursos de Eliú. São 4 discursos. Depois que termina os 4 discursos de Eliú, sabe quem que se apresenta? O próprio Senhor. Então, o que é que os 4 discursos de Eliú falam para nós? Fala a mesma coisa que João Batista. Antes do Senhor se apresentar, ele precisa mandar alguém para representar e falar que ele está vindo. E ele usou justamente Eliú para ser o seu precursor. No capítulo 38, o Senhor se apresenta e apresenta num redemoinho, falando para Jó: a vida que eu tenho, Jó, é uma vida ascensional. Eu pego quem está embaixo na terra, humilho como quero, mas não sem misericórdia, coloco ele na centrifugação de Deus, faço com que a palha vá para longe, e quando sobe, o que é que tem? Apenas o grão. Mas Deus usou esse jovem Eliú para preparar a apresentação do Senhor, como fez com João Batista, o precursor. Eliú aqui é precursor do Senhor. Por que o Senhor não usou o mais velho? Por que o Senhor não fez isso? Porque o Senhor precisava tratar com a vida daqueles 3 homens que tinham uma visão e uma mente distorcida de quem é Deus. Tanto quando chega no capítulo 42 do livro de Jó, aí o Senhor se apresenta para esses 3 amigos, e se apresentando para esses 3 amigos, o Senhor fala para ele assim: vocês procurem Jó, para que Jó faça sacrifício pela vida de vocês, e a oração que ele fizer, eu vou ouvir. Aonde é que tem uma repreensão sequer do que Eliú falou? Não tem repreensão nenhuma do que Eliú falou para os 3 amigos de Jó, e nem para o próprio Jó, porque Eliú foi usado por Deus para falar o que precisava falar. Então, todos nós, irmãos, que somos mais novos ou somos mais velhos, precisamos aprender um com o outro. Deus não vê como nós. Nós vemos o que está por fora, mas Deus vê o coração. E quando nós voltamos para aquela história lá, de 1 Samuel, capítulo 16, lê um texto bem interessante aqui, que precisa estar diante de nós. 16, verso 7 diz assim, 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
Então Deus pode usar quem quer, como quer e na hora que quer. Mas o interessante é que esse que Deus vai usar, ele precisa estar em humildade diante do Senhor. Esse que o Senhor vai usar precisa estar diante do Senhor, porque não é simplesmente ser mais novo e começar a falar o que precisa falar, não. Entendeu? Então, estou colocando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer um equilíbrio sobre a Assembleia. Aos irmãos mais velhos, os mais novos precisam respeitar e se submeter, mas nem sempre obedecer. Mas aos irmãos mais velhos, quando vê os irmãos mais novos, não menospreze nenhum desses pequeninos, porque Deus pode usá-los poderosamente para aquilo que o Senhor deseja fazer, e não use você que é mais velho, e não use a mim. Ou você pensa que quando Deus resolve distribuir dons com a Assembleia, Ele diz assim: vou distribuir um dom maravilhoso com o Luciano, que ele tem uma barba bonita. Ou resolve de maneira assim: não, vou dar um dom especial para Gabriel, porque Gabriel tem esse cabelo encaracolado. Você acha que Deus pensa dessa maneira? Ou Deus distribui os dons como lhe apraz pelo Espírito Santo? Você acha que Deus distribui os dons assim porque quer distribuir? Aí olha assim: não, vou dar para Tiaguinho um dom. Ele não tem dom nenhum, vou dar um dom para ele. Não, irmão. O Senhor sabe o que está dando e sabe o que é que vai colher. Então, irmãos, o que o Senhor dá para cada um de nós precisamos ter responsabilidade diante do Senhor. Necessariamente não quer dizer que o Senhor vai dar dom somente aos mais velhos, não. Aos mais novos o Senhor deu, como nós estamos falando aqui. A vida de Davi, mais novo, ungido pelo Senhor, o mais novo da sua casa, mas olha os tratamentos na vida de Davi. E assim vai. Nós precisamos, irmãos, aprender do Senhor essas coisas. E só para terminar, apenas ler 2 textos que precisam ser considerados dentro daquilo que nós estamos falando. Um está no Salmo 19. Que é um salmo de Davi. E esse salmo, ele deve falar muito ao nosso coração. Salmo 19 diz o seguinte, versículo 7. Então, Davi ele está dando uma descrição da palavra de Deus e falando da preciosidade, da doçura dessa palavra e do que ela pode produzir na vida humana, na alma humana. No versículo 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina ou esclarece ou dá revelação aos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Agora perceba, no meio de todas essas palavras, muito preciosas, pelo Espírito, da experiência de Davi com a palavra de Deus, Davi vai falar algo que é extremamente importante para nós, irmãos, no tempo, nessa geração, que o conhecimento tem se multiplicado, principalmente o conhecimento no meio da Assembleia, das Assembleias em todos os lugares, conhecimento bíblico, conhecimento intelectual bíblico, mas pouco da vida do Senhor. Porque se a mesma proporção de conhecimento fosse a mesma proporção de vida, para aqueles que creem que há um arrebatamento antes, eles já deveriam ter sido arrebatados. Ou não? Se a mesma proporção de conhecimento fosse a mesma proporção da vida, já deveríamos ter sido arrebatados. Mas por que não fomos arrebatados ainda? Compreende? Mas Davi está dando uma declaração maravilhosa acerca desse assunto, e no meio de toda a situação ele diz o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas.
Não está estudando a palavra de Deus? Está dizendo que a palavra restaura a alma, que a palavra faz isso, que a palavra faz aquilo, é mais rica do que muito ouro depurado, é mais doce do que o mel. Que pergunta é essa de Davi? Quem é que possa discernir as próprias faltas? Irmãos, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, ou estamos servindo na casa do Senhor, servindo uns aos outros, seja em que serviço, no louvor, no presbitério, no serviço escondido, no serviço às crianças, nada é seu, tudo é dele. Não tem nada nosso não, irmãos. Aos presbíteros, como nós lemos, não é permitido que os presbíteros dominem a vida de ninguém. Presbitério é orgânico, é espiritual, mas é representação do governo. Mas a esses irmãos que representam o governo na casa de Deus, eles não podem se assenhorar da vida de ninguém. Se eles que representam o governo na casa de Deus não pode se assenhorar, quem na casa do Senhor deve se atrever a se assenhorar dos irmãos e manipular os irmãos ou fazer o que ele quer que os irmãos façam? Então Davi está dizendo assim, está falando aqui para nós, quem há que possa discernir as próprias faltas? Estamos estudando a palavra, estamos em jejum, estamos em vigília, estamos servindo como ninguém vê, mas a soberba está do lado, irmão. Precisamos tomar cuidado. Então Davi diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Essa é a oração que precisamos fazer constantemente. Senhor, ou absolve-me, ou absolve-nos das nossas culpas ocultas, ou Senhor, abre os nossos olhos, ilumina-nos pelo Teu Espírito, para que possamos nos arrepender diante do Senhor. No versículo 13, Davi diz o seguinte, também da soberba guarda o Teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Irmão, Laodiceia nada mais é do que uma igreja dominada pela soberba. O desejo que nós temos no nosso coração, daquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelos profetas, pelos mestres, nós não temos outro desejo no nosso coração de sermos o quê? Filadélfia. Mas muitas vezes nós temos agido mais como Laodiceia. A soberba, ela tem um poder de dominar. E o Senhor está falando aqui, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Não é pequena transgressão, não. Sabe por que é grande transgressão? A soberba domina, nós temos conhecimento da palavra, nós temos conhecimento de profecia, nós temos conhecimento de escatologia, nós temos conhecimento de eclesiologia, nós temos conhecimento de tantagia, mas nós não conhecemos o nosso interior e não percebemos, irmãos, a corrupção do nosso coração e nos ensoberbecemos e podemos trazer grande prejuízo para a casa do Senhor. Então, o último texto que eu vou ler está em 2 Coríntios capítulo 11, Segunda Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além de todas essas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Essa palavra fraqueza aqui é asteneia, não é pecado, é fraqueza no sentido de debilidade física, ser enfraquecido fisicamente. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou uma guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, asteneia novamente. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não se me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Na verdade, o espinho aqui ele deveria ser traduzido como uma estaca na carne, não é espinho. Espinho é pequeno, é estaca. Por causa da grandeza da revelação, tem que ser proporcional. Se a revelação é grande, estaca. Se a revelação é pequena, uma estaca pequena. Se a revelação é mínima, um espinho. Mas aqui a grandeza da revelação de Paulo é uma estaca. Deus permitiu que o mensageiro de Satanás fosse o tempo todo lá, dar um toquezinho nessa estaca. Quando você tem alguma coisa que está ali atravessando, não precisa fazer muita força, irmãos, para doer e para lhe paralisar, nem tampouco para você ficar quieto. Você já viu quando a gente está com dor, sentindo muita dor, até o vento que passa dói, né? Então o Senhor enviava um mensageiro de Satanás para fazer assim, ó. Lembra, Paulo, que você é pó. Lembra, Paulo, que quem deu a revelação foi Deus. Lembra, Paulo, que você perseguia a igreja. Lembra, Paulo, que você consentiu na morte de Estevão. Lembra, Paulo, que você era perseguidor, blasfemo, insolente. O Senhor deu revelação porque quis dar a Paulo. Não porque Paulo é alguma coisa, mas porque Deus é Deus. E aí, no verso 9, então ele disse, verso 7, para não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto uma estaca na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, ou não me glorie. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Novamente a palavra aí é asteneia. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, asteneia, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas asteneias, na fraqueza física, na debilidade física, natural, na falta de força, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o Senhor, irmãos, Ele nos enfraquece. O Senhor repreende e disciplina, nos enfraquecendo fisicamente, para que o poder dEle se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Ele vai usar injúrias, Ele vai usar perseguições, Ele vai usar as angústias por amor de Cristo e vai usar os irmãos para que isso possa acontecer. Sempre, irmãos, nos levando a uma condição de humilhação diante do Senhor. E muitas vezes nós perguntamos, Senhor, essa situação até quando?
e perguntamos de novo: Senhor, até quando? E perguntamos novamente: Senhor, até quando? A palavra que o Senhor tem que dar para nós é que a sua graça nos basta, mas a graça só flui por lugares mais baixos. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Irmãos, o Senhor nos ajude, o Senhor nos guarde. Não é uma palavra fácil de ser digerida, é uma palavra que desce difícil, mas se nós não quisermos ouvir o que temos ouvido da parte do Senhor, nós ainda temos uma recuperação. A recuperação para aquilo que estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo, mas não queremos viver, se chama grande tribulação. E como nosso irmão Marcelo leu aqui, naquele dia, o Senhor está perguntando ali, João está perguntando: quem são esses e de onde vêm? Eles estão vindo de onde? Da grande tribulação. Só ler. Perdoe-me tomar mais um tempinho e termino com essa leitura aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, verso 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. O que é que aconteceu na grande tribulação? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pense nisso. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja as situações de asteneia que são colocadas aqui pelo Senhor para esses irmãos na grande tribulação. Jamais terão fome. Fome produz o quê? Fraqueza física. Nunca mais terão sede. Fraqueza física. Sobre eles o sol não vai arder mais. Fraqueza física. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se estamos chorando, irmãos, pela situação que estamos vivendo hoje o Senhor pode colher as lágrimas que estamos vertendo, e Ele pode, por sua graça, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas sabe como é que isso faz? O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O caminho da igreja é o caminho da humildade. Se foi para o Senhor dessa maneira, de que outra maneira tem que ser para nós? Então o Senhor nos ajude a compreender essa palavra no Espírito, não levar essa palavra para a carne, e daqui a pouco trazermos prejuízo, e os mais novos querem se sobrepor sobre os mais velhos, e os mais velhos querem pisar nos mais novos, ou dizer que essa palavra não é bem assim. Mas o que eu coloquei para os irmãos são os textos que estão aí. Leia, por favor. Se tem que considerar, considere, por favor. Se tem que meditar, medite, por favor. Não são minhas palavras. Se fossem minhas palavras, descarte, irmão. Mas se é do Senhor, que isso possa produzir alguma coisa em nós como Assembleia. Nosso Deus e nosso Pai, ainda estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, e o Senhor sabe das palhas, madeira, feno. Tem coisas que precisam ser removidas, Senhor, mas apenas permaneça sobre o seu povo aquilo que provém do Senhor. Que o Senhor nos cubra com seu precioso sangue. Muitas coisas ainda, Senhor, em mim precisam ser alcançadas, mas apenas sendo fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração e repartindo com os meus irmãos. Que o Senhor prevaleça, que a tua vontade prevaleça, que a tua palavra prevaleça. Que o Senhor nos conduza
em nome do Senhor Jesus, nos guarde de nós mesmos, nos guarde do adversário, nos ajude a perceber o Senhor na nossa vida. Que o Senhor mesmo possa conduzir-nos a Ti e à Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.